pessoal, estamos dando mais um início a mais um episódio do Projeto Ciência e Fé. E hoje eu estou com dois convidados meus, convidados incríveis. Hello. Pedro, tá funcionando o microfone aí, cara? Tá funcionando meu microfone? Pedro mandando beijo. Mandando beijo pra tu. E Isadora Pompeu. Ai. Logo nós já teremos as apresentações e hoje nós vamos falar de temas muito legais, muito divertidos, vai ser algo mais descontraído. Nós vamos falar de sucesso, fama, negócios e arte. Uhul. Tudo certo? Ei! Vamos começar então com a minha apresentação. Vocês já me conhecem, Rafael Oliveira, sou evangelista aqui na Eucana Church e sou o diretor desse projeto maravilhoso em que nós esperamos e queremos e desejamos trazer uma nova perspectiva para você de assuntos abordados no mundo e também dentro da igreja. Esse é o nosso principal objetivo, é mostrar para você que existe Jesus em todas as coisas. Pedro, quero que você fale um pouco mais sobre você, cara. Quem você é, onde você nasceu, a sua idade, não precisa falar se quiser. Então, meu nome é Pedro Henrique Borges Ribeiro, eu sou cineasta, sou escritor e também sou músico. Graças ao Bom Pai Celestial, eu dirigi um filme em 2016, que em 2018 ele entrou no California International Film Festival, a gente ganhou um prêmio lá, uma menção honrosa, e no ano passado, foi 2020, em setembro, a gente entrou em Hollywood pelo The First Time Filmmaker Season. Uau! Fiquei feliz da vida quando recebi esse e-mail, estava do lado de um brother meu, o Thiago Skitter, grande amigo, parceiro meu, e esse ano eu estou, graças ao Bom Pai Celestial, lançando um livro chamado O Último Sorriso, que é um livro de ficção, um romance, e fiquei muito feliz também quando eu recebi o contrato com a editora e estou iniciando essa carreira de escritor agora. Maravilha. Nós já vamos falar mais aprofundadamente da sua carreira, do seu livro, eu quero saber, quando que sai, a data, já tem? Então, ele está saindo do forno. Eu recebi um e-mail da editora, foi há 2 semanas atrás, aí eles têm 15 dias úteis para me mandar. Eles me mandaram para revisar, e acho que uma das piores coisas que tem é você mandar para o escritor revisar o livro, porque eu reli ele. Porque eu tinha lido tantas vezes que eu cheguei até pro teu pai, cheguei pro pastor e falei assim, pastor, eu já não sinto mais nada lendo, porque eu já li tantas vezes que daí o teu pai até virou para mim e falou assim, não, mas as outras pessoas vão sentir. Porque o teu pai também já lançou livro, ele sabe como é que é, que você relê e relê várias vezes. Mas ele ainda não tem data, mas ele está nos últimos estágios dele, Ele está nesse período que eles vão me mandar de volta lá com a capa, com tudo bonitinho, com a minha foto ali, e aí a gente vai... Você mesmo escreveu ou você teve um ghostwriter? Tipo, um cara que escreveu por você, que você narrou e ele escreveu? Não, eu mesmo escrevi. Legal, né? Foi ali. Às vezes você vê o Pedro quietinho aqui na igreja, você não sabe que ele faz tudo isso, Pois é, eu fiquei... Glória a Deus. Eu sou de boa. Isadora, se apresente para nós, para os nossos seguidores. Então tá bom. Meu nome é Isadora Pompeu, nem mais nem menos, gente. Todo mundo pergunta se eu tenho mais sobrenome, não. É só Pompeu mesmo? Sério? Sou Isadora Pompeu, eu tenho 22 anos, nasci em 1999 em Caxias do Sul e o propósito da minha vida é o mesmo do que todos que estão aqui nesse lugar. Eu acredito que todos nós somos chamados sim para evangelizar, independente se eu carrego um cargo chamado evangelista ou não, é a minha obrigação como cristão evangelizar, propagar o reino. E eu tenho feito isso desde que eu nasci em berço cristão, sempre entendi que evangelismo era parte de quem eu era, porém, com 18 anos eu fui consagrada evangelista aqui também na Eucana, que antes era Batista Church, mas hoje congregamos aqui na Eucana. Dentro disso eu desenvolvi minha carreira, eu tinha 15 anos de idade e até hoje eu permaneço cantando. Já tentei escrever um livro, deu tudo errado. Não é o meu dom, gente, escrever. Por isso que eu perguntei do ghostwriter, porque eu estou contratando uma para eu conseguir narrar o que eu quero e a pessoa escrever para mim. Ah, sim, porque a questão da escrita, da arte da escrita, ela é bem interessante, porque às vezes você tem a estrutura da história. Você consegue imaginar a história do começo até o final. Só que é aquela coisa que Aristóteles fala do conteúdo versus forma. O conteúdo é aquilo que você tem a dizer numa obra de arte. Qualquer obra de arte vai ter um conteúdo, qualquer. Você pega, por exemplo, uma música sertaneja e, sei lá, uma música que seja diferente, sei lá, um rock mais emotivo. E as duas músicas, que você pegar o conteúdo delas, as duas falam de amor. As duas. Só que a forma como elas estão falando é diferente. Uma está tocando no estilo sertanejo e a outra está falando no estilo emotivo. Às vezes o conteúdo do livro você já tem na tua cabeça. Você consegue imaginar a história inteira. Só que o que diferencia os escritores
é justamente a forma. Por exemplo, uma das grandes escritoras que a gente tem no Brasil, na história da literatura brasileira, né, a Clarice Lispector, por exemplo, né, existem histórias dela que não são assim histórias que você fala, nossa, são grandes histórias, mas só que a forma como ela escrevia, a forma como ela conseguia captar o negócio e te segurar até o final do livro, é o que contava. É a mesma coisa na música, por exemplo. Eu posso ser uma grande compositora, mas eu preciso de um arranjador, eu preciso de alguém para fazer a melodia, eu preciso que alguém venha, preciso de grandes músicos, porque eu posso falar, não, eu sei tocar todos os instrumentos. Na hora eu não dou conta de tocar todos sozinha. Então, realmente, a gente precisa de uma equipe. E eu, infelizmente, não vim com esse dom de ser essa pessoa que vai escrever. Acho que eu até já conversei com o Rafa, falei, Rafa, vou escrever um livro e tal. Eu comecei e eu ficava olhando para aquilo e nada acontecia. Porém, a história está pronta, a minha mente já sabe o que ela quer dizer, mas eu só não tive a oportunidade de pôr em papel ainda. Porém, já está saindo do forno. Fora isso, eu também tenho uma marca. É uma marca de roupa, então eu gosto muito de moda. E eu estou desenvolvendo algumas outras áreas, mas isso mais pra frente, quem sabe eu posso falar com vocês. Maravilha, ainda é segredo, gente, ainda é segredo. Vamos falar então sobre o primeiro tópico, que é muito interessante. Sim. É um tópico que você vai nos ajudar bastante a entender melhor como que funciona. Vamos falar sobre fama. Quando a gente fala de fama, o que você pode falar, você que vive isso todos os dias? Quais são os pontos positivos e negativos? Pra mim é relativo, porque, como eu disse, o Pedro pode estar aqui, ele pode ser famoso. E a forma como ele vai lidar isso fala muito mais sobre o coração dele do que sobre as pessoas que recebem ele. E isso não é diferente na minha vida, diferente é a proporção. Diferente da fama que ele tem aqui, eu tenho uma fama nacional. Que, se for comparar em um âmbito geral, é muito pequena. Porque ela não sai do Brasil, está num lugar, um mundo gigante, cheio de outros países que não fazem ideia de quem é a Isadora. Uau. Porém, a forma que a Isadora se comporta com aquilo que ela tem, com a responsabilidade que ela tem, é totalmente diferente. Então, eu acredito que fama não se desentrelaça de responsabilidade. Tudo que você tem que fazer, tudo que você é aqui dentro, tudo que eu sou lá fora, só me faz uma pessoa mais responsável pelo que eu carrego. Sim, e complementando o que ela falou, né, muito interessante esse negócio da fama, porque também hoje, no mundo digital, a gente entende que a fama, existe muita questão do nicho. Né? Por exemplo, existe muito youtuber, por exemplo, que eu já conheci e eu não fazia ideia de que o cara era estourado e tinha não sei quantos milhões de visualizações. Né? Por quê? Porque ele é conhecido no meio que é o meio dele. Assim como se eu mencionar, por exemplo, algumas pessoas que para mim são muito famosas e para outros escritores ou para outros cineastas também, por exemplo, se eu for mencionar cineastas que, né, entre os meus colegas, entre a gente vê como pessoas famosas e vê como referências, né, se eu conto para alguma pessoa, a pessoa vai falar, ok. Ou então se eu mostrar para minha mãe, já aconteceu também, né, de às vezes eu mostrar algum artista para minha mãe, ela vai falar, tá. Se ela visse no shopping, ela vai falar, tá, não sei quem é, né? Então, principalmente hoje no mundo tão globalizado, né, tão digitalizado, essa questão do nicho, né, do conhecimento dentro da própria área da pessoa, dentro do próprio público da pessoa também que existe, a gente vê como algo muito relativo. Aí volta aquilo que a Isadora fala, né? Porque existe um problema, eu acho que existe um problema na nossa geração, que é as pessoas, muita gente, todo mundo, não todo mundo, né, mas muita gente quer muito ser famosa, mas o porquê? Sabe, você para pra pensar, eu mas acho por que quê? as pessoas elas têm uma necessidade de valor, mas é que a fama não subsiste a valor, justamente por causa dos nichos. Porque para mim vai ter muito mais valor para mim encontrar um músico excelente do que encontrar uma pessoa super famosa que não entende daquilo que eu vivo. Então é uma necessidade de valor que as pessoas têm, Sim. de se considerarem importantes. Sim. Mas na verdade, se eu for suficiente naquilo que eu faço, é aquilo, viver o propósito. Acho que a fama sem o propósito, ela não serve pra nada. Eu ia falar isso agora. Eu acredito que hoje, o que nós estamos vivendo, ainda mais com o TikTok, né? Você vê muita gente dançando e ganhando seguidores, muitos seguidores. Falou bem. Muitos seguidores. É legal. E trazendo esses seguidores para o Instagram e sem propósito nenhum. Exato. Então, fama sem propósito, vai chegar um dia que você vai deitar na sua cama, no seu travesseiro, você vai se encontrar vazio. Acho que fama sem propósito traz um vazio. Agora, fama com propósito traz referência. Sim, exatamente. Então, eu acho que isso que tem que ficar muito... Gostou, João? Não, falou muito bem também. Vou dar um parabéns. E sobre a aceitação, eu acho que muito disso, das pessoas quererem ser famosas, tem a ver com aceitação. Porque hoje as famílias estão desestruturadas, totalmente. Aí começa no lar. Porque uma necessidade de aceitação que você tem hoje não começou hoje, começou na tua infância. Então daí você tem uma necessidade de aceitação desde a tua infância. Aí você começa a crescer, vou dar um exemplo. Começa a crescer e todo mundo fala que você tem um corpo bonito.
Daí agora você usa uma ferramenta chamada TikTok para mostrar o teu corpo e dançar. E daí com isso você tem aceitação. Só que não é a aceitação que você queria. A aceitação que todo mundo precisa é a aceitação do perfeito amor, que eu costumo chamar. Amém. Que é o amor de Jesus Cristo. E nem nossos pais conseguem dar esta aceitação para nós do perfeito amor. Só em Cristo a gente consegue encontrar. Então, quando a gente se perde nesse perfeito amor, a gente começa a tentar encontrar em outras possibilidades, em outras pessoas, essa aceitação. Isso traz para nós um vazio, que acaba trazendo uma falta de propósito, que acaba trazendo ansiedade, depressão, suicídio, enfim, todas as demais doenças psicossomáticas que nós temos neste século. Não sei se vocês concordam com isso. Com certeza, com certeza. Tem até a questão porque antigamente você media a fama, né? Você media a fama de um artista, por exemplo, quando ele aparecia na TV, né? Aí hoje, verdade. Né? Apareceu na TV é famoso, né? Mas hoje, com o mundo digital, você mede a fama por números, né? Número de curtida, número de seguidores, número, tudo é número. Então as pessoas acabam ficando presas a isso e comprando seguidor, comprando curtida, tudo para ter essa coisa inflada, né? E aí, sim, tanto que o Instagram, né, teve uma época que ele até, né, ele deixou de, omitiu, né, e existem estudos em universidades que mostram, né, que inclusive a questão do número, né, de você buscar um número de curtidas, buscar um número de visualizações, buscar esse número, né, ele está fazendo mal, inclusive, para as pessoas, né, está fazendo mal emocionalmente para as pessoas, né. E aí volta aquilo que tu falou, né, não adianta de nada eu ter 1 milhão de visualizações sem propósito nenhum. Correto? Agora, se eu tenho 1 milhão de visualizações, mas pensando que não são 1 milhão de visualizações, são 1 milhão de vidas que eu falei com essas pessoas, são 1 milhão de vidas que foram impactadas com algo que eu falei, sabe? Com algo que, enfim, que eu fui canal de bênção até, né? Isso faz toda a diferença. Isso. Correto? E aí isso não vai importar se são 100 mil, se são 100, se são 1 milhão. É óbvio que é bom, né? Você alcançar várias pessoas, né? Uhum. Você chegar às pessoas, né? Mas é aquela velha questão, né? O propósito tem que estar sempre em primeiro lugar. Eu acredito que quando o propósito ele está envolvido, a gente não vê uma coisa mudar e se tornar outra coisa. Ela vai permanecer aquela coisa e quem gostar, gosta, quem não gostar, não gosta, e é assim que vai seguir, entendeu? Exatamente. O problema que está acontecendo é que ninguém mais é visto, justamente como você falou, como uma pessoa. Nós somos vistos como um número. E eu não sou um número, eu não fui feita para preencher um saco. Ou eu não fui feita para servir somente a empresas, enfim. Como a gente pode pegar o exemplo do Orkut? O Orkut foi uma febre. Nossa. E foi a febre, todo mundo tinha, até vir o Facebook. Se o Orkut tivesse um propósito maior, seria como o Instagram, que existiu e até hoje permanece sendo o mesmo. Vem TikTok, vem Facebook, vem coisas, mas o Instagram tá lá porque ele tem um propósito para ele existir, que difere de todas as outras coisas. Então, ser só mais um é muito relativo. Eu posso dizer, não, eu sou só mais um, mas quando você olhar para dentro de mim, você vai ver se eu sou apenas um ou se eu sou aquele que faltava. Entende? Uau, muito bom mesmo. Muito bom. Amém, igreja. Vamos lá. Amém. Gente, nós só queremos que vocês entendam que ser famoso não é ruim. Quando nós trazemos pontuações ruins, não quer dizer que é ruim. Deus olha para Abraão e diz assim: eu vou fazer que o seu nome seja exaltado em toda a terra. Ou seja, se você trocar as palavras, eu vou fazer você famoso por aquilo que ele carregava. Então, não depende, a fama não depende daquilo que, eu preciso de aceitação. Pense em um caminho diferente. Queira primeiro descobrir, ou seja, se submeter a um propósito, que com o propósito vem a fama. É igual a gente pode seguir nesse assunto rapidinho? Não, podemos seguir. É igual a história de Saul, cara. De Saul e Davi, 2 pessoas que foram famosas, 2 pessoas prometidas à fama. A diferença é o propósito que cada um estabeleceu. Porque o propósito de Saul era o mesmo que de Davi. A diferença foi como que Saul se posicionou referente ao propósito. E por causa da soberba, a palavra de Deus vai dizer pra gente que a soberba procede à ruína. E o que Saul gerou foi soberba. Então não tinha como ele continuar num propósito que era divino. Então a partir do momento que a Isadora, eu sempre falo isso pra Deus. Eu falo, Deus, hoje o Senhor me deu tantas pessoas. Quando eu vejo que o meu engajamento está caindo, que alguma coisa está acontecendo, que não é mais como antes, eu já falo, Deus, me traz de volta. Porque eu não estou fazendo aquilo que o Senhor quer que eu faça. Porque não faz sentido, se o Senhor me dá 6 milhões de pessoas, eu não consegui alcançá-las. Então, me volta ao propósito para que eu possa cumprir plenamente aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Assim, a gente consegue achar aquele coração de Davi, que é o coração segundo o coração de Deus, né?
É isso. Exatamente. Também. E só, posso dar um adendo também? Bem rápido, bem rápido. Pode, né? pode. São duas situações que foram muito É sobre fama interessantes. hoje. São duas situações que foram muito interessantes, né? No ano de 2019, né, o filme ele entrou num festival. Infelizmente, o filme só entrou em um festival no Brasil. Né? A gente entrou em 19 festivais, em 13 países diferentes, e só um foi no Brasil, e foi aqui em Curitiba. E ele foi o fechamento de um festival, né? E foi muito interessante porque lotou de lotar mesmo, né? Lotou, tipo, tava pessoas sentadas em todos os bancos e também, né, tiveram que sentar nos corredores, né? E foi muito interessante porque eu estava sentado lá na frente, né? Tava junto com a atriz, com os atores que estavam juntos ali e tal. E aí foi interessante porque alguns adolescentes sentaram atrás de mim. Né? E quando chegou no final do filme, foi chegando naquela parte lá né, no ápice do filme ali, né, no clímax, né, uma menina atrás de mim começou a chorar. E foi muito interessante porque eu ouvi o cara do lado dela falando assim, você tá chorando? E ela virou, Estranho, é claro, isso é muito lindo. E isso me lembrou, né, não foi para inflar meu ego, não foi para mim mesmo, mas me lembrou do porquê que eu faço arte. É para falar com pessoas. Isso é maravilhoso, sabe? Eu saber que, tipo, eu estou produzindo alguma coisa, eu estou fazendo alguma coisa que eu sinto que é o meu chamado mesmo, eu sinto que Deus, desde que eu era criança, eu amo fazer isso, eu amo. Se você vier aqui na igreja, no dia que você vier nos visitar aqui na igreja, na Eucana Church, aqui em Curitiba, e você me vê tocando guitarra, nossa, às vezes eu me viro ali e fico loucão, porque eu amo fazer isso. Eu amo estar na igreja e amo tocar guitarra. Eu amo música, eu amo cinema, eu amo literatura. Né? E isso, assim, saber que não falar, porque eu falo com muito mais empolgação dessa menina que estava chorando, dessa uma pessoa que estava chorando, do que dos 300 pessoas que estavam lá na sala de cinema assistindo esse filme, né? Enfim, só uma lenda aí. E só uma pessoa que entenda essa arte já é o suficiente. Tá tudo certo, tá tudo bem, é pra isso. E falando em arte, aliás, tem uma pergunta pra te fazer. Me falaram que você fala mais de 5 idiomas. É verdade ou não? Eu adoro ele, velho. Do nada ele mete. Oi. É porque as pessoas geralmente pedem pra eu falar mesmo, né? Mas é isso que eu... Parla italiano. Parla italiano. É o legal de Habla falar... espanhol? Eu hablo espanhol também. Do you speak English? Yes, for sure. Eu não sei mais nada. Je parle français aussi. Je parle français. Não, tu parles français. Je parle français aussi. É o legal Esse, de falar... esse é o momento que eu me retiro. Então, o legal é que eu posso pedir pra Siri Valeu, fazer beatbox em 5 línguas. É esse que é o mais legal, assim. Beatbox? Porque ela faz, você fala, Siri, faz um beatbox. Ela faz o beatbox. Você nunca pediu isso com a Siri? Não, eu tava como achando se que era fosse você que ia... Não! Você nunca falou com a Siri. Você nunca falou com a... Sério? Não, mas você vira pra Siri Não, e eu fala. já vi na internet. É que o meu celular tá com a menina Cris. Ah, faz Maravilhosíssima. pisca. Aí você vai virando, você vai pedindo ela pra faz. Siri e ela Hey, faz Siri. beatbox. E ele faz em diferentes línguas também. Hey Siri. Hey Siri. É em português. Oi Siri. Olá Siri. Como é que faz falar com a Siri? Nem Fica quero. apertada. Acho que faz muito tempo que você não fala com ela. Ih, gente, não sei mexer, peraí. Mas enfim, vai falando aí tuas línguas. Não. Siri, faz um beatbox pra mim. Cara, é um momento Siri, histórico. faz um beatbox. Rapaz. Não quer fazer? Ela falou, aqui Não está quero. uma batida. Faz o beatbox pra mim. Ninguém avisou ela que ia ter o projeto Sem Se Fé? Ah, gente. É, o celular aqui. Deixa. Tá Vamos. tudo bem. Pessoal, muito boa. Mas você fala 5 idiomas, né? Sim, Fluente. Graças ao bom pai. Graças ao bom pai celestial. Mas é Estudei muito. fluente? Yeah. Yeah, man, of course. Sim. Ah, sobrancelha tremendo. Sim. 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 Que legal. E Oi? você aprendeu como? Não, realmente eu fui um menino que eu gosto muito de estudar. Sou um menino Foi um muito... menino fora do comum. Foi um menino fora da curva. Eu gosto muito de estudar, eu realmente gosto de sentar, eu sou muito curioso. Sou muito curioso. Né? E sempre gosto de desafio. Né? Eu falo, cara, eu quero aprender isso aqui. Aí eu fico ali. Eu não sou, por exemplo, na música, por exemplo. Eu não sou uma pessoa super dotada que pegou em 2 dias, já aprendeu e tal, e sabe de tanta coisa e tal. Né? Eu sou uma pessoa que, cara, se alguém conseguiu, Se dedica. eu me dedico, eu acho que eu vou conseguir também. Acho não, eu vou conseguir também. E também tem uma questão também, eu quero mandar um grande abraço pro meu pai, pra minha mãe, pra minha família inteira. Abraço, Né? pai e mãe do Porque Pedro. a minha família, ela me apoia muito. Cara, eu tenho a bênção de ter uma família que me apoia mesmo, de verdade. Mesmo, né? Eu creio que a tua família também, eu vejo o teu pai, ele é, nossa, muito parceiro, muito companheiro, né? Tem que ser, né? Pelo amor de Deus, pastor. Não, meu pai também é pastor, nós dois, né? Cara, é nóis. Tamo junto, meu irmão. E aí,
eu tenho uma família que sempre me apoiou muito. E sempre falou, cara, meu pai falava assim, ainda que ninguém mais acredite em você, cara, eu tô com você. Uau. Meu pai, ele sempre foi esse cara que tava comigo. Falou, mano, eu tô com você, velho. Mesmo, teve momentos que eu não acreditei em mim mesmo e meu pai tava acreditando em mim. Então, esse pilar, assim, que tem um dos grandes pilares da sociedade, né? Um dos grandes pilares é a família, né? É um dos pilares, assim, que eu creio ser o máximo, assim. Creio ser, assim, um dos pilares mais fortes, assim. Que realmente a família, ela dá estrutura, de fato, à sociedade, né? Mas voltando a falar da questão das línguas, eu acho isso muito interessante pelo fato, assim, de a gente falar com outros povos, com outras nações, com outras nacionalidades. Mas não necessariamente só o fato de você falar outra língua. Mas a arte tem esse poder. Por exemplo, eu vou mencionar uma coisa que aconteceu comigo, foi em 2019. Foi o que aconteceu. Bastante coisa aconteceu em 2019. Não, bastante coisa aconteceu. Foi em 2018, 2019, foram dois, só tem esse ano na minha vida. Não, falei 2020 também. É que depois, pô, veio pandemia. Não, um tempo atrás. Um tempo atrás. Começar a chutar assim, mas não, 2007. Aconteceu. Mas o filme, ele entrou num país que nessa época esse país estava com uma luta política, né? Porque existe a questão da laicidade, né? A questão dos estados laicos, né? E esse país estava lutando para que uma religião dominasse aquele país, correto? E um determinado segmento, ele estava dominando esse país, eles estavam votando no Congresso e não se podia mais falar de Jesus dentro daquele país, não podia mais estar podendo entrar. Só que o filme entrou, e o filme não é um filme gospel, não é um filme cristão, o filme que a gente dirigiu não é um filme cristão, mas existe ali um princípio, e eles discutem uma hora sobre a morte, e existem diferentes pontos de vista sobre a morte, né? Dependendo do que você acredita, você vai ter um ponto de vista diferente sobre a morte. E o menino, ele era da presbiteriana, e ele fala sobre a história do Horatio Spafford, né? Que é o cara que compôs a música Sou Feliz, sabe? Se passa, mas eu sou feliz. Sou feliz. Você essa aqui, sou feliz, por isso estou. É esse hino. Não, não é não, pô. Cara, você tinha que ver a cara que ela me fez, né? Ela é um hino? Não. Essa daí, o Fernandinho gravou essa música. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Essa daí, pô. Essa aí. Horatio Spafford é o compositor dessa música. E essa música tem uma história incrível, incrível, incrível mesmo, incrível. E esse menino conta sobre essa história nesse livro. Nesse livro não, nesse filme. E foi legal porque eu assisti depois, né, uma pregação de um pastor, ele falando sobre os missionários que estavam nesse país, né, e como que eles estavam passando por dificuldades, né, porque eles não podiam falar, por exemplo, que eram cristãos nesse país. E aí eu me lembrei que o filme estava lá, e estava passando em sala de cinema lá. E lá dentro, eu, né, o Pedro, entre aspas, estava falando o nome de Jesus sem estar presente. E isso eu acho muito legal da arte, porque, por exemplo, nesse exato momento, muito provavelmente tem alguém ouvindo uma música tua. No momento em que esse... Louco isso, né? Oi? É louco isso. Eu acho isso muito louco. E é muito louco porque, por exemplo, quando você está dormindo, pode ter alguém ouvindo uma música tua. Né? Quando alguém der play, por exemplo, depois que a gente terminou, você está lá dentro do carro, você está em qualquer lugar que tem alguém ouvindo uma música tua. Ou seja, você continua falando sem estar lá. E falando com pessoas que talvez você nunca vai conhecer fisicamente, falar com a pessoa fisicamente. Mas você falou, sabe? Algo que estava dentro do teu quarto, às vezes você estava chorando um monte, e aquele sentimento que você tinha, essa outra pessoa também está sentindo. E no momento em que você já está melhor, já se recuperou, essa pessoa, aquele sentimento que estava dentro do teu quarto, está falando com aquela pessoa. E vai continuar falando com essa pessoa. Isso é maravilhoso de se pensar em arte, de ser artista, porque você pensa, cara, tem gente que tá falando até hoje. Exatamente. Sabe, Shakespeare, eu nunca conheci o Shakespeare, é óbvio, porque, né, eu nasci, o cara já tava morto. Eu conheci esse cara. Se você tivesse conhecido, cara. Se eu tivesse conhecido Não, em 2019 ele foi. Em 2019, ele foi lá em casa. A gente foi tomar um chá, 5 da tarde. Enfim, pessoas que já morreram, elas continuam falando porque... Artistas que já morreram continuam falando porque os livros deles ainda estão aqui, as músicas deles ainda estão aqui. Isso é uma das coisas mais maravilhosas, assim, de se trabalhar com. Uma vez, o meu avô sempre me aconselhava, né? Sempre foi o meu maior conselheiro. Gostaram? O Pedro tá falando bem, né? E ele falou pra mim, Rafael, você precisa fazer algo neste mundo para que a sua voz fique nele depois que você vá. Ou escreva um livro, ou grave uma música. Aparentemente eu não canto, né? Até poderia, Pois é. mas assim, nós precisamos fazer... Tem um vídeo fazer... lá no Instagram dele, gente. Quê? Tu tem um vídeo cantando no Instagram? Never. Tem, sertanejo. Não tenho. Tem que converter esse No homem. Instagram, não. Ah, Foi um vídeo que eu mandei no nosso grupo. Nossa. Opa! Oh, corta. Desculpa, e aí? E
até perdi o que eu ia falar. Que Mas deixar nós precisamos valor. fazer algo neste mundo para deixar de valor, realmente. Então, nada disso aqui que nós estamos fazendo vai valer a pena se a nossa voz não ficar. É isso. Então, a gente precisa disso. E precisam levantar pessoas que façam isso. Que façam isso. Sei lá. E é louco, porque se a gente viver de acordo com o propósito, a gente vai conseguir se enxergar como as pessoas da Bíblia provavelmente puderam se enxergar. E outras não. A gente sempre fala dos 12 discípulos, mas a gente lembra de poucos discípulos. Uau. Porque foram os discípulos que ecoaram as vozes. Prega. Que até hoje estão ecoando. Prega! Ai. Mas então tem outras pessoas que tipo vão existir, vão fazer parte, mas o que eu quero ser? Eu quero ser como Pedro, como Paulo, eu quero ser como André, eu quero ser aonde eu quero estar, entendeu? E tudo bem, porque os 12 são mencionados, os 12 têm importância. Matias tem importância porque isso é muito louco, porque a gente não lembra de Matias como a gente deveria lembrar desse cara, porque quando a palavra de Deus se cumpre e ficam somente 11 discípulos, Pedro então tem a responsabilidade de levantar outro. E ele vai lá e escolhe quem? Matias. Será que você hoje, no lugar que você está, você não pode ser um Matias? A pessoa que se torna menos improvável, a pessoa menos escolhida, a pessoa que não fez parte até então da caminhada, mas Deus olha para você e diz, venha, porque agora você vai fazer parte dos 12. É profundo, Deus Cheio. Shakespeare. Tô falando em arte. 2019. Matias em 2019, inclusive. Foi, amém? Maravilhoso, maravilhoso, gente. Nós falamos já um pouco sobre arte, mas assim, arte em quadros. Tirando a arte do cinema, a arte dos livros, uma arte diferente. Por exemplo, não sei, diz uma arte aí. Visual. Arte visual. O que vocês acham? Pode falar, acabei de falar. Inclusive tem uma igreja que porque tem igreja que os caras estão aqui. Rafael, de 5 segundos. É que tá com cheiro de novo. Não, pior que ele é novo, sou novo. Tá com cheiro de novo. Corta. Então, né? Estamos ao vivo, né? Ai, não sei me quadros, comportar. Então, pior que agora até deu vontade de eu... Sério, vai? É gostoso mesmo. Na moral mesmo. Fica em paz. Então, Cada um curte. Isso é arte, gente. Cara, mas sobre artes plásticas, né? Por exemplo, tem uma igreja, eu não vou lembrar, né, qual igreja que é, mas eu vi porque tem o momento de louvor, né? Tem a ministração e tal, os caras estão ministrando. Aí tem o ministério de dança. Desculpa. Corta eu, né? Só eles dois. Tem Tô chorando já. Tem a dança, né? Tanto que a tua irmã, né, faz bastante isso, né? Um beijão pra Bruna, né? Que Olha, é bem. excelentíssimo nisso. Tua irmã até. Beijão. Não, 2019. Um abraço 2019 em eu 2019. conheci. Então, e aí era interessante porque durante esse momento da administração também tinha alguém fazendo um quadro, pintando um quadro. E eu achei isso muito legal. Quando eu Aqui vi na assim, igreja eu não vi, então. Não foi aqui. Foi numa tá. igreja. Não lembro qual igreja que foi, um amigo meu me mostrou. Eu Cara, achei isso muito que interessante. incrível isso. Eu achei isso muito interessante, assim, O ter. quê? Desculpa. A menina tava dançando e enquanto ela dançava tinha outra pessoa pintando um Por quadro. exemplo, Você tinha nunca galera- viu Isso. nas igrejas? Sim, tem umas acontece. igrejas americanas que fazem isso, né? Tem o galera Vamos tocando, trazer aqui, vamos tem a fazer. galera ali dançando, né? Pintando. Isso aí tem um cara pintando também, né? É uma forma de manifestar também, né? Eu acredito que a arte tem muito a ver com a sua alma, é o que a sua alma quer expressar. Então, se a minha alma se comunica melhor escrevendo, eu vou me identificar na arte de escrever. Se a minha alma se comunica melhor na arte falada, então eu vou ser um ótimo comunicador. Se a minha arte se revela pintando, então eu vou ser um ótimo pintor. Eu não consigo excluir a arte de nada. Para mim, a construção de qualquer coisa tem a ver com arte. Tudo que existe subsiste a Deus e para mim Deus é um artista. Quando Deus cria o ser humano, ele faz um desenho. E mais do que um desenho, ele vem e ele... Como é que faz? Esculpiu. Ele cria do jeito dele, forma, e mais do que isso, a arte de soprar as narinas e trazer vida. Então aquilo que estava dentro dele começa a estar dentro da arte. Por isso que ele diz que nós somos imagem e semelhança, porque Deus. o artista consegue deixar a assinatura dele independente do que for. Então, se eu criar aqui hoje uma logo, ninguém vai saber que fui eu que fiz, mas a minha assinatura está ali. E é isso que vai valer no dia de
valorizar ou qualquer coisa. Um dia de vender. Amém? Amém, irmãos. Negócios. Falando de arte, falando em vender. Eu já vamos você entrar. acha que não? Entramos certinho, já deu a... Já vamos entrar em negócios. Negócios. Business. Negócios. Opa, como é que é? Oi. Não tem negócio no tal, negócio na parte? Pequenas empresas... Ah, não. Amigos e empresas. Eu pensei que Pequenas empresas, grandes negócios. Grandes negócios. Achei que era Você isso, que tem uma pequena empresa. Você é um grande negócio. Amigos, negócio à parte. Amigos, negócio da isso aí. parte. Opa. Olha, ele gosta da complementar. A linguagem do amor dele é toque. E palavra de afirmação. E serviu. Acertei? Acertou. Eu tô lendo um livro aí. Só não leu o que eu Minhas dei. 5 linguagens do amor. É o quê? Só não leu o que eu dei. Vamos lá. Ô, gente, é Colbert Center hoje. E aí? Sobre negócios. Vamos falar sobre negócios e propósito também. Porque acredito que um negócio, por ser negócio, por gerar renda, ok. Mas, e aliás, muitas pessoas que já tiveram seus negócios e conseguiram resultados com esses negócios, ganharam muito dinheiro, eu já vi muita gente assim tirando a vida. Ou seja, negócio sem propósito também é só um negócio. Sim. Pedro, o seu livro vai ser um negócio. E aí? E aí tanto que existe, né, uma assessoria de imprensa, né, que vai entrar em contato comigo. Tá Não cheirando olhem o pra microfone, mim. tudo bem. Não, Ela... tá cheirando o microfone de novo. Não tô, cara. Eu não fiz isso de novo. Eu não sei. Assim, querendo ou não, sempre vai existir a produção, né? Eu tenho uma grande produtora de cinema, que é uma pessoa que eu tenho um relacionamento muito bom, que é a Cláudia da Natividade, gosto muito dela. Como é o nome? Cláudia da Natividade, ela é lá de São Paulo, né? Eu tenho um relacionamento ela é muito querida, ela foi minha orientadora do TCC, né? E ela sempre falou sobre a questão da produção cinematográfica, e toda a arte, ela vai ter a produção, a distribuição e a exibição, correto? A música, a gravadora vai te pegar e tal, vai te produzir, correto? Você vai produzir o álbum e no período assim que você está produzindo, você vai compor, você vai fazer os arranjos, vai contratar um músico e tal. Vocês produziram. Vocês precisam distribuir. Vai ter uma distribuidora e vai ter um exibidor daquilo ali. O exibidor é o Spotify, o exibidor é o Deezer. Enfim, nessa área da música eu conheço pessoas que entendem muito mais. Da mesma forma, o livro. Eu sou, por exemplo, o produtor. Né? Eu produzi o livro. Produtor não, né? Eu sou o artista, eu sou a pessoa que escreveu o livro, que produziu. Aí tem a editora, né, que vai fazer toda a parte de distribuição. E tem o que seriam os exibidores, né, que seriam as pessoas que vão estar vendendo. Da mesma forma, você produzir um filme, você tem um distribuidor que tem a sala de cinema, tem a Netflix e tal, que são os exibidores. Então, você pensar em como que você vai alcançar mais pessoas, né, eu não creio que seja errado. Né? Eu creio que... né, não. É bíblico. É bíblico, sim. Não, né? negócio é venda, né? Quando a gente fala sim, negócio sim. é lucro também. Óbvio, sim. Mas tem que ter propósito. Tem que ter um propósito. Né? É óbvio que existe estratégia, você pensa num público-alvo, né? É óbvio que quando eu escrevo, quando eu faço, né? Quando eu componho, quando eu escrevo um filme... Compõe música você também? Compõe música também. Tanto que esse livro é sobre música. Ele é muito interessante porque ele é sobre musical. música. Basicamente, porque é a história de um menino que é músico. Não. Musical, esse cara aí tá dando. Oi? Então, mas é que tem músicas no meio do livro. Não, entendi. Mas é que tem músicas no meio do livro mesmo. E esse menino... É tipo um Salmos. É, tipo um salmo, quase isso. Foi pior. Mas ele Por quê? Porque Salmos é um cântico. Isso, não, mas é que ele é todo... Mas é que esse livro, o que acontece? É um menino... Eu vou tentar contar em menos de 3 minutos, né? Vamos conectar. Não, tipo, melhor menos. Melhor menos. Menos de 1 minuto, vou tentar contar, tipo, bem resumidamente qual que é a história do livro. É um menino que mora no interior... Não, primeiro, o nome do livro. Vamos fazer certo. O nome do livro é O Último Sorriso. Já tinha dito no... Não, mas eu quero frisar bem pro pessoal. Bem mais uma vez, né? E aí, o que acontece? É um menino que mora no interior e ele tem uma banda de rock. E eles ensaiam na casa do baterista, na garagem do baterista. Só que o que acontece? Esse menino, que é o vocalista, ele é apaixonado pela vizinha do baterista. Correto? E ela meio que assiste os ensaios de vez em quando. Eles têm uma amizade, mas também não são tão amigos assim. São umas pessoas assim que são conhecidas. Né? Se dão bem, mas não são, tipo, super amigos. Essa menina vai se mudar para Osasco. E ela faz uma festa de despedida e chama os meninos para tocar. E aí, naquela noite, ele conversa com ela e ele percebe que tem algo especial ali, entre eles ali. Só que ele não toma uma atitude. Não chama ela pra sair, não chama ela pra tomar um sorvete, não chama nada. E ela vai embora. Não, é forte. Isso daí é praticamente a minha adolescência, né? Desculpa. É tua história? Não é minha história, né? Mas na maioria dos até meninos, hoje, ele se arrepende. Até hoje eu me arrependo. A menina foi... Enfim. Aí, o que acontece? Ela foi embora e ele não falou pra ela.
E já era, ela foi embora, beleza. Só que o que acontece, passa-se o tempo e muitas pessoas que tocam em banda vão se identificar com isso. Porque ele estava se dedicando à banda. Só que os amigos dele, né, tipo, terminaram o ensino médio, todos os amigos dele entraram em faculdades locais, eles são do interior, eles entraram em faculdadezinha pequena ali e tal, e começaram a namorar todos os amigos dele da banda, menos ele. E ele também não entrou em nenhuma faculdade. E ele tava ali, ó, eu quero ser músico. É música, é minha vida e tal. Só que os amigos dele, tipo, estavam aquela coisa de, puxa, velho, não, tal, e não estavam aparecendo mais ensaio e tal. E ele decide fazer o que praticamente todo mundo, não vou falar todo mundo, mas muitos músicos brasileiros decidem fazer, que é se mudar para São Paulo. Né? É o caminho, assim, enfim, São Paulo e Rio ali acaba sendo o epicentro, né, dos artistas, né, para quem quer fazer uma carreira. E aí, beleza, ele faz inscrição na USP, né, para fazer vestibular lá, vai até lá, revê a menina, né, vai até Osasco, revê a menina um dia antes da prova, vai, faz a prova, chega o dia do resultado da prova. E o resultado da prova é? Passou. Reprovou. Ele reprovou. Caraca, velho. Eu sou ligado na arte. Ela tá ligada que eu dei essa emoção justamente pra... Vai, eu tô fora. Ele reprovou, falou, meu Deus do céu. E agora, enfim. Uma semana depois, ele ainda conversa com essa menina. E esse livro, ele se passa na época do MSN, na época do Orkut. Né? Na época, se passa nesse... Não, mas tudo hoje é um mistério. Tudo hoje já tá aqui. Entendeu? E aí, ele tá trocando ideia com essa menina pelo MSN. E aí ele liga pra ela, eles conversam por telefone, né? Porque eles ainda mantêm, querendo ou não, uma amizade. E ela fala assim, meu pai quer falar com você. E aí ele vira, mas por que teu pai quer falar comigo? Ela falou, não, ele só quer trocar uma ideia com você. Aí o pai dela pega o telefone e o pai dela oferece um emprego pra ele. Fala assim, ó, já que você tava querendo vir pra cá, pra São Paulo, né? Eu tô abrindo mais um negócio da empresa, eu posso te deixar trabalhando com a parte com a papelada e tal, né? E tem um apartamentinho aqui que a gente vai ceder pra você. Você vai ganhar um salário mínimo e tal, pá. Conversa com o teu pai pra ver se rola. Aí ele foi até lá, Osasco, junto com o pai dele, viu que era uma oportunidade para ele crescer e tal, e beleza, né, ele se mudou. Passa alguns meses, ele percebe que ele está moscando, que é um problema que não sei se todos os homens se identificam, mas... Ele era da onde? Ele era do interior. Do interior de São Paulo. Não diz de qual interior, mas muito provavelmente é o interior do Paraná. Entendi, é você, né? Não mas tudo bem. Com certeza, tem um pouco de mim. Tá, e daí ele, por que ficou moscando? Porque ele ficou moscando por quê? Porque ele gostava da menina e não falou pra ela. E aí ele fala assim, mano, eu tenho que pelo menos... Nossa, é baterista, estranho, né? Ele era baterista? Não é baterista, ele é vocalista. Ah, tá. Não, Se fosse ela baterista... é vizinha do baterista. Ela é vizinha do Se fosse o baterista... Se fosse batera, meu Deus, já tá casado. E aí ele falou assim, salve pra todos os bateras do... Uma Inclusive piadinha meu de irmão, igreja. João Ribeiro, grande baterista, cara. Toca bem mesmo. Troca muito bem, Veio aqui, tocou aquele Eu dia. pensando... Ele toca muito bem, gente. Eu adorei. Manda um salve pra ele. Não, salve pro João Ribeiro. Grande... Salve, João Ribeiro. E aí o que acontece? Ele não falou ainda pra ela que ele gosta dela, velho. E aí ele decide ligar pra ela e falou, posso passar aí pra trocar uma ideia? Ela falou, claro, eu tenho uma notícia pra te dar. Ele fala, beleza. Qual Tô que é casada. Não, eu também não casada, né? Tô namorando. Caraca, ela é muito esperta, velho. Eu tô Pula pro adorando final, esse pula pro drama. final. Isso. Pula pro final. Não, vai logo pro final. Esse que é o ponto. Ele tá namorando. É basicamente esse o enredo. Depois fica um pouquinho pior, dá uma quebradinha e tal, mas esse basicamente Você podia é fazer ele. um filme. Faz um filme. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Já tem, eu tô escrevendo, inclusive eu vou dirigir o filme. E se Uau. você quiser, Em eu primeira tenho uma mão. boa atriz pra te indicar. É! Isadora Pompeu. Ela sempre quis atuar. Nossa, jogando meu currículo aqui. Ela sempre quis atuar. Você sempre quis atuar, Você mas não. percebe a performance dela no TikTok. Enfim, depois se quiser eu vou botar um link ali pra vocês assistirem. Mas faz isso não. É muita honra. É muita honra. Mas enfim, né? Muito bom mesmo. Oi? Não, mas eu não posso contar tudo. Tá, você quer que eu vá continue Não, um pouquinho? depois a gente termina. Depois você termina? É, Depois mas eu qual vou que era a te dois. pergunta? A gente tava falando sobre negócios, né? Sobre então ele business. começou. Business. Você Ah, começou a daí- falar do seu livro. A pergunta, na verdade, é qual é o propósito do seu negócio? O propósito do negócio? É. Cara, é aquilo que eu falei quando aquela menina chorou atrás de mim, vendo o Mudar as filme. pessoas, transformar as E pessoas. minimamente falar com as pessoas. Minimamente. Cara, Perfeito. um mundo sem arte, né? Acho que se não me engano foi Nietzsche que falou, né? Podem me corrigir se eu estiver errado, né? Que a vida sem música seria um erro, né? Ou seja, a vida sem arte, né? Pra mim seria um erro, né? Eu acredito que esses são assuntos que devem ser falados dentro da igreja, né? Pregados até mesmo. Fama, arte, negócios e sucesso. Ninguém fala disso. É Deus, lógico. Deus é o centro de tudo. Mas tudo que vem
juntamente com a vida que nós temos aqui, precisa ser falado também. E você, que é uma mulher empreendedora, propósito dos teus negócios? Sustentar minha casa. Tá minha cara, gente. Boletos. Isso é muito louco, porque eu creio muito na palavra. E a palavra diz pra mim que eu não preciso correr atrás das bênçãos, mas que elas acompanham aqueles que creem. Então, eu sempre tive uma crença muito forte de que Deus me daria aquilo que Ele acha que eu preciso ter para o lugar que eu preciso estar. Se eu não tivesse hoje o que eu tenho, provavelmente eu não conseguiria ser quem eu sou. Então, eu preciso das coisas para que elas me acompanhem e eu consiga carregar outras pessoas dentro disso. Se eu não tivesse uma boa renda financeira e eu precisasse trazer alguém para estar perto de mim, para agregar mais ainda no meu ministério, eu não teria dinheiro para isso. Deus sabe disso. É por isso que Ele disse assim, não, vou abençoar a Isadora nessa área. Então, acho que o maior propósito está naquilo que eu estou fazendo. Se eu paralisar, eu não preciso me preocupar com nada. Eu vou viver bem, já era, mas... se eu agarrar o meu propósito, eu vou entender que, na verdade, eu não posso ficar parado. Eu preciso ter a coragem de Abraão. Poxa, sai da sua terra, sai da tua parentela, vai, conquista, porque só então vou multiplicar a sua descendência, vou fazer o teu nome conhecido, vou gerar isso em você, vou fazer... Mas tudo parte de uma obediência. E é muito louco como o propósito de tudo isso está na obediência. Porque Deus quer que eu seja bem-sucedida. Deus quer que eu conquiste as nações. Deus quer que eu tenha dinheiro. Deus abençoou os Vou falar. cara. Não, é muito louco porque ninguém fala disso. A gente acha que dinheiro é maldição. Exatamente. Gente, dinheiro é bênção. Mas eu vou te provar como o dinheiro é bênção, mas o dinheiro não é sabedoria. A palavra de Deus vai dizer pra mim que a sabedoria, que o dinheiro parece com a sabedoria. Mas é a sabedoria que garante a vida. O dinheiro não. Se a sabedoria garante a minha vida, eu posso ter todo o dinheiro do mundo. Com a sabedoria nas minhas costas, eu vou saber lidar. E é por isso que Salomão não pediu dinheiro, nem fama, nem nada. Ele pediu sabedoria, porque ele sabia que se ele fosse sábio, ele poderia dar conta de todas as riquezas que ele teria. Uau, muito bom. Muito Exato. bom. Muito bom. Amém? E falando sobre negócios e Quer obediência... aceitar Jesus? Tem alguém aí, João? Que eu. Falando sobre negócio, eu gosto de uma história muito, muito boa na Bíblia, que é de José, né? Então, José é uma história de negócios, porque ele obedece a Deus, ou seja, recebe um sonho, obedece, mesmo com todas as dificuldades, permanece. E o incrível é que, quando ele chega na frente do rei, ele não só decifra o sonho do rei, ele também dá uma estratégia para um negócio. Então, você tem que obedecer a Deus, mas também ter o conhecimento para aquilo que aparece na tua frente. Você precisa ter estratégia. Se você não tiver estratégia para uma grande oportunidade, não adianta de nada uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade para quem não tem nada, não é nada. Não é nada. É muito louco, porque se você parar para pensar, as pessoas confundem sabedoria com a inteligência, e isso é terrível, porque a inteligência não te garante nada. Eu posso ser muito inteligente, saber de muitas coisas. Se eu não tiver sabedoria para lidar nos lugares que eu vou estar, eu realmente não vou ser nada, não vou dar fruto, eu vou ser só um lugar legal, uma carinha bonita. É por isso que, tipo assim, vamos dizer o Pedro aqui. Ele é muito inteligente musicalmente. Ele sabe me dizer todas as escalas, todos os tons, o que é menor, o que não é, mas ele não sabe fazer. Ele não sabe usar. Ele estudou, mas ele não sabe usar. Serve de alguma coisa? Não. E aí é sobre isso, cara. A gente precisa olhar para as coisas que a gente está vivendo e falar assim, aonde que isso surte um efeito dentro de mim? Porque se não tem efeito dentro de mim, é conhecimento. Mas se surte efeito dentro de mim, é sabedoria e propósito, entende? Sim, isso vem até de encontro com o texto que fala que fé sem obras é morta. Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer, né? Na verdade, o Thiago Brunet diz, né? E eu gosto de roubar as frases Eu dele. costumo imitar o Thiago Brunet. Inclusive, Eu costumo. Picasso, E não falem mal dele. Não, Picasso fala isso, que o grande artista rouba. Na verdade, não existe nada novo, né? Tudo é uma cópia. Sim, tudo é uma cópia. Nada se cria, tudo se copia. Mas alguém quer meter uma frase de efeito? A inteligência te tira de um buraco onde a sabedoria nunca vai deixar você cair. Eu vi isso. Aonde isso? Não é? Thiago Brunet. É dele essa Emoções frase. inteligentes. Eu acho que ele pega... Ah, tá, eu Emoções já li esse inteligentes. livro. Você já leu? Eu já ia dizer, não. Não. Então, a diferença da inteligência e sabedoria é essa. A inteligência, poxa, eu caí, eu tô aqui na situação, eu vou sair, mas a sabedoria não deixa você cair. Ou seja, a sabedoria evita que você, além de perder dinheiro, você perca emocional. Porque cair em um buraco, o esforço para você subir é muito grande.
Né, Isadora? Agora, com sabedoria você não vai cair, você não vai precisar gastar esforço, não vai precisar gastar a mente. Sucesso, último assunto, pra gente encerrar. Tô aqui meditando as palavras. Medite. Eu imaginei, sabe o que eu tava imaginando? Eu caindo no buraco. O que eu ia Sempre fazer? imagina. Eu pensando, o que eu ia fazer, velho? Escalar. E não tem nada pra fazer. Ou ficar gritando, cantar, né? Ah, isso aí é coisa de tolo, vou ficar gritando. Gastando minha voz. Hein, você viu que ela já começa a imaginar a cena. Ela é uma atriz. Eu sou visual, tá? A pessoa toda completamente visual, é. Fale uma cena e eu vou interpretar. Ó, o João. Vem aqui, Valdir. Eu ia até abrir para as perguntas agora. Esse é o menino João Berto. Esse é o João, ele fica atrás Grande das João. câmeras, mas hoje está à Yeah. frente dela. Fala nos três. Não, tô brincando. Para falar sobre sucesso, nós temos uma pergunta muito boa de uma pessoa muito poderosa. Quem? Para nós 4. Quem? Pergunta do pastor Josué. Josué Pompeu. sabia. Pastor, está assistindo? Deus abençoe a sua vida. Maravilhoso. Na próxima eu quero você aqui comigo. Aqui eu tenho Legal que é fazer, tá pondo de imagem. Né? Valeu, João. fazer pose de quebrada para poder aparecer no quadro. Mas a pergunta é como envolver Jesus no meio da fama. Como envolver Jesus no meio da fama? Como envolver Jesus na fama? A pergunta é como me envolver em Jesus, porque não existe Isadora famosa sem ter Jesus primeiro. Então, Jesus sempre foi o primeiro, sempre vai ser o meu meio, sempre vai ser o meu fim. Isso tudo subsiste a ele. Uau. Tem uma questão também que é o seguinte. Tipo, discordei. Não discordei não. Mas- Não. Sobretudo, todavia, contudo, porém, entretanto. O que você tá fazendo? Não, é complementando o que você falou. Não, tô né? brincando. Certo. Deu um estralo aqui, eu Deu um achei estralo que aí. tava me jogando alguma... Não, oxi, jamais, mano. Quer tomar uma aguinha? Não, essa aqui é a minha daí. Não pode, né? Não, a minha água ninguém toma. Então, mas que, por exemplo, na questão da fama, a questão justamente do sucesso é da fama da pessoa, é da influência que ela tem sobre os outros. Por exemplo, vamos supor, se o Cristiano Ronaldo, vamos supor, cortar o cabelo de um jeito... Eu sou o melhor. Né? Eu tenho que me achar o melhor. Eu sou o melhor. Porque se Né? eu não me achar o Não, melhor, se eu ele- não sou se o melhor. Eu sou o melhor cameraman. Se eu não for o melhor representante da Nike, se eu não pensar que eu sou o melhor, eu sou o melhor. Então, o Messi, vamos supor que ele... Trocou o exemplo. Trocou o exemplo, senão... Vamos usar o Neymar, que é brasileiro? Tá bom. Se o Neymar ele cortar o cabelo de determinado jeito, É, o cara, Neymar corta mais o cabelo do que o Messi. no outro dia vai ter muita gente cortando o cabelo Real. parecido. Ou seja, É isso. ele influencia as pessoas, Aham. correto? E a questão, às vezes, também de você ser uma pessoa influente, né? O que você faz, querendo ou não, acaba sendo um espelho para os outros. E aí vem o que Paulo falou. Paulo fala, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Né? Ou seja, Paulo chamou a responsabilidade para ele. Né? E foi muito interessante que eu tenho uma pregação do seu pai, que fez a pergunta para nós aí. Beijão, pastor José. Ele manda Albuquerque. beijo pra Eu todo mando beijo pra todo mundo. Eu falei, cara, quando eu vier aqui, eu me apresentar, eu vou mandar beijo pra todo mundo. Todo isso mundo aqui- mesmo. Isso aí. E aí, ele falou sobre isso. Ele falou sobre que tem muita gente, numa pregação de quarta-feira, eu lembro muito bem desse culto. Ele falou que tem muita gente que foge da responsabilidade. Ele falou assim, não, Deus me chamou pra ser pastor e eu tô chamando a responsabilidade pra mim. Me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. Óbvio que eu tenho falhas, óbvio que eu tenho isso, mas é pra me imitar, porque eu imito a Cristo. Amém. Correto? E a grande ponto de você colocar Jesus no sucesso, colocar Jesus na fama, é justamente você ter o que refletir. Você virar pra galera e falar assim, ó, galera, você não precisa de fazer determinadas coisas, velho. Não há necessidade, mano. Não há necessidade, velho. Eu fiquei conhecida porque Jesus me trouxe aonde eu estava. Então não teria como eu imaginar Isadora separada de Jesus, porque seria Exatamente. primeiramente uma ingratidão, uma ofensa a quem Jesus fez. Agora, como inserir Jesus, eu falaria muito simples. Olhe para quem você é, exalte a criação e você está exaltando quem Cristo é, porque se há algo de bom em mim, não é porque eu conquistei, é porque Cristo formou em mim. Perfeito. Se Amém. você é bom, se nós estamos fazendo tudo isso, é para a glória de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, todo ser que respira, ele não vai dizer assim, vai louvar o nome do Senhor. Todo ser que Louva. respira, vai, louva. Porque ele já fez, já é criado e já está louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Gálatas Amém. capítulo 4, versículo 19 diz, Paulo diz, né? Meus filhinhos, eu já estou sofrendo por causa de vós, com dores de parto, porque Cristo está sendo formado dentro de vós. Uou!
Então, assim, quando nós entendemos que Cristo precisa ser formado dentro de nós, quando a gente consegue olhar no nosso espelho e ver realmente não a nossa imagem, mas a imagem de Cristo, aí tudo faz sentido. A gente não precisa se preocupar com fama, com negócio, com sucesso, com tudo isso. Acho que é muito simples. Seja a imagem de Cristo. Olhe no espelho todas as manhãs vendo Cristo em você. Aí todos os problemas estão resolvidos. Amém. Amém? Amém. Para finalizar, conclusão. Isadora Pompeu. Sobre tudo que foi falado, Uma conclusão que a senhorita deseje. uma conclusão. É para eu dar um tema ou é para eu concluir? Não, para você concluir. Vou Para a gente concluir, encerrar. então. Eu quero, na verdade, concluir isso com uma palavra de ânimo para você. Que tudo que você pegou aqui, você possa exercer na sua vida. Porque que isso não seja com palavras jogadas ao vento, mas que de verdade penetrem no seu coração e encontrem um solo fértil, para que isso sirva de inspiração para o lugar que você quer chegar, para o lugar que Jesus quer que você chegue, e que eu vou te dar uma meta, para que você comece de verdade, a partir de hoje, a exercer, nem que seja no mínimo, aquilo que Deus prometeu, porque aquele que prometeu É fiel para cumprir. é fiel para cumprir. Então, se ele te prometeu sucesso, ele é fiel para cumprir. Se ele te prometeu fama, ele é fiel para cumprir. Se ele te prometeu bom ânimo, longanimidade, todas essas coisas, ele é fiel para cumprir. Só não é fiel aquele que eu, responsável, se eu disser para ele, cara, Jesus, eu não quero, ele não vai forçar você a viver isso. Então, sobre tudo que se pode fazer, sobre tudo que se pode achar, e todas as coisas, eu vou dizer para você, guarde o seu coração. Guarde o seu coração, porque é dele que procede a palavra de vida. E se existe uma palavra, se foi dada alguma palavra, é aqui para você, guarde, regue e espere florescer. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Amém. Pedro? Ah, exatamente o que ela falou. Concordo. Tudo isso. Faço dela. Concordo, faço delas minhas palavras completamente. Conclua, bem isso bonito aí, pra bem nós. bonito, né? De que realmente se você realmente ama algo, né? Se você tem, eu posso falar mais por mim, né? Eu realmente sou apaixonado por arte. Realmente, eu me vejo daqui a 50 anos bem velhinho, falando um monte sobre literatura. Menos, daqui, acho que... Menos? Não, Não, eu tô não sou brincando. da... Tô brincando. Não, falando sobre literatura, né? Eu me vejo, né, com uns aparelhinhos, assim, sabe, de respiração. Creta, tá repreendido. Não, vai precisar não, lá com 90 anos de idade, assim, aquele Ai, aparelho acabou. para respirar, mas pedindo para as pessoas, tava pedindo para trazer minha guitarra, para eu estar tocando ainda, para eu continuar fazendo isso. Isso aí, exatamente isso. Nem consegui Ela dar jeito, imagina mas tudo. ainda o negócio é isso. Eu que- imaginando ele na cama, uma guitarra preta. Parecia... Ai, meus caras. Então, Faça o que ama. Mas é justamente, antes de tudo, eu tenho muito aquele texto, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas. Em relação à arte, cara, ame isso, velho. Realmente, eu sou apaixonado por isso. Sabe, fama, sucesso de bilheteria, sucesso de venda, sucesso no Spotify, dessas coisas assim, são só as demais coisas que te são acrescentadas. O primeiro é eu lá no quarto, sentadinho com a minha guitarra. Eu lá no quarto, sabe, com aquele monte de livros, assim, abrindo e lendo. A Carola Saavedra falando, caraca, essa mulher escreve muito bem, eu preciso aprender a escrever que nem ela. Lendo Garcia Marques e falando assim, eu preciso aprender a escrever que nem esse cara. E, enfim, é isso. Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar Deus, encontrar Jesus em todas as coisas, na fama, no sucesso, nos negócios. Eu tenho uma dica para você. Encontre primeiro a você mesmo, porque você é a essência de Deus. Se você encontra Deus, se você encontra você mesmo, se você encontra si mesmo, você encontra Deus. E daí tudo vai começar a fazer sentido na sua vida. Que Deus abençoe. Obrigado, Isadora. decorou esse script. Obrigado, Pedro. Decorou esse script, né? Obrigado, João. Obrigado, Ah, Kelly. Ele não respondeu. Deus Ele não abençoe respondeu. vocês. Ele não respondeu. Ah, Deusinho. Ele foi Deus à toa. abençoe. Encerrou? Ei!